Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais da Tua doutrina, nesta casa tão querida e amada, que os irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, possam nos intuir, nos ajudar para que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que a nossa irmã, sem dúvida, nos passará na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Vamos aproveitando nossas chances, porque cada minuto é muito valioso, né? Isso é a única coisa que a gente não pode perder na vida, é o tempo. Porque muita coisa a gente, aliás, tudo a gente tem chance de recuperar, né? Mas o tempo, isso aí, esse aí passou. Não recuperamos mais, né? Nós estamos dentro do capítulo que fala sobre a infância, estamos aproveitando para fazer uma abordagem sobre a questão da criança, de como a gente deve entender essa fase da vida do espírito, né? Que não é uma criança, a gente olha para a criança, a gente tá vendo um bebezinho ali, mas é um espírito milenar que ali está, passando pela fase, né, da reencarnação, na primeira fase da sua reencarnação, que é a primeira, segunda, terceira infância, onde ele fica muito dependente. Então a gente precisa de entender algumas coisas sobre isso, né? Falamos na semana passada, encerramos dizendo que na infância a delicadeza da sua organização física torna-os brandos e acessíveis a todas as impressões. Então, olha só, acessível a todas as impressões. Então, tem que ser, essas impressões, elas têm que ser boas. Tem que ter bons exemplos, né? A didática é um exemplo vivo. A criança presta muito mais atenção naquilo que ela vê do que naquilo que ela ouve. Então, é muito importante, é, assim, de uma responsabilidade muito grande para quem está nessa tarefa, seja de pai, de irmão, de sobrinho, de avô, avó, seja o que for, é muita responsabilidade, né, a gente educar uma criança. Na adolescência, o espírito começa a retomar, então, a sua natureza, entra naquela fase complicada, cheia de conflitos internos, externos também, porque os conflitos internos geram muita insatisfação, e o jovem fica muito agitado, muito rebelde, né? Ele está descobrindo realmente a que veio e começa a fazer suas avaliações com as reminiscências do passado que despertam muitas vezes nessa fase da adolescência, né? Então é um período que compreende a faixa dos 12 aos 18, mais ou menos aí, e caracterizado por esses conflitos internos, externos e muitos problemas, né? A família exerce uma influência fundamental e indispensável no desenvolvimento do caráter desses espíritos reencarnados. Quando a família não fica atenta naquela primeira fase, da primeira, segunda e terceira infância, até mais ou menos aí os 12 anos, 11, 12 anos, fica muito difícil. Tá vivo, hein? Fica muito difícil depois, quando o espírito entra nessa fase, obrigada, da adolescência, muito difícil. Porque ali a gente já não consegue tanta coisa. Ele tem que ter tido muita orientação, ele tem que ter recebido muitos valores familiares, principalmente os familiares. Escola não tem tarefa de educar. Eu, durante todo o tempo da minha vida, nessa função, eu tentava explicar isso para os pais, eu não conseguia. Porque eles transferiam para nós essa tarefa. Teve um pai que, quando eu chamei para conversar, que ele não estava realmente correspondendo, obedecendo e tal, que a gente precisava do apoio da família,
Ele virou para mim e falou assim: mete a mão na cara dele. Eu falei: meu senhor, eu não meteria a mão na cara nem de um filho, que dirá do filho de alguém. Imagina, eu seria exonerada, eu teria meu diploma cassado. Imagina, isso não corrige nada, meter a mão na cara dele, nunca. Essa tarefa não é nem minha nem do senhor, essa tarefa não é de ninguém. Né? A tarefa da família é educar, e não se educa com agressão, não se educa batendo em ninguém. Nem cachorro aprende apanhando, nem cachorro. Que dirá a criança? Cachorro fica com medo do dono, mas não quer dizer que ele aprendeu, não. A hora que ele puder, ele vai devolver ao dono toda aquela agressividade que ele recebeu. Já foi o tempo que se educava batendo. Antigamente, as crianças apanhavam muito, né? Levavam surras, coças horríveis, né? Era terrível. A criança, antigamente, ela não respeitava nem pai nem mãe, como se fala, não. Ela tinha medo do pai e da mãe. Que hoje tem essa ideia de que a criança não tem respeito pelos mais velhos, que antigamente havia esse respeito. Nunca houve esse respeito que as pessoas falam, não. O que havia era medo. Era medo porque levava bordoada mesmo. Né? A tal da varinha de marmela, era o chinelinho, era muita agressão, muita agressão. Né? A gente não está aqui dizendo que os pais... dizendo como que os pais devem ensinar seus filhos, não se trata disso, apenas mostrando que não é por aí, né? Quantas crianças são surradas dentro de casa, vão parar nos hospitais com ossos quebrados, uma coisa terrível isso, né? E tem pavor dos pais. Quer dizer, aquele pai e aquela mãe que deveriam despertar amor, confiança para um filho, não, desperta terror, desperta medo, né? E assim vai pela vida fora. E depois, se ele não se corrigir, se ele ficar com algum problema, ele vai fazer o mesmo com os filhos. Que ele vai ter, ele aprendeu, foi isso, né? Então, na primeira, segunda, terceira infância, tem que mostrar muita liderança, mas muito respeito também pela criança. Né? A criança tem que ser amada, mas ela tem que ser muito respeitada. Ela tem os momentos dela, ela tem as atividades dela, como os adultos também têm as suas. E nós, muitas vezes, erramos muito nisso aí. A gente para a criança naquilo que ela está fazendo, na brincadeira dela, para cumprir uma tarefa para a gente, que nós é que temos que cumprir. Né? Eu me lembro muito de uma reportagem que eu assisti, eu sempre conto isso aqui, porque falam que índio é selvagem, né? Eu não vejo selvageria nenhuma neles. Eles têm uma sabedoria, um respeito pela criança, um respeito pelos mais velhos. Né? Claro que tem lá aquelas crendices, agora até passou essa semana, se eu não me engano, alguns índios da tribo Yanomami, quando as crianças nascem com problemas, elas são assassinadas, né? Elas são exterminadas. Mas isso aí é a cultura deles, não são abonados, e não é menos mal porque é a cultura deles, não. Mas isso também, a própria pedagoga e antropóloga, que também teve um irmão, ela deu esse depoimento, o irmão dela nasceu com problema, e a psicóloga levou, porque ele ia ser morto pela mãe, então ela levou e depois ela retornou com ele à tribo, mas ninguém queria ele lá. Ela mesma, ela falou, e ela disse que isso é uma realidade ainda. Eles não têm estrutura para poder cuidar de uma criança assim. Eles não têm nada, eles não recebem apoio, eles não têm estrutura nenhuma. Então, eles não recebem as coisas em casa como nós recebemos, eles não têm supermercado para comprar as coisas, farmacinha para comprar remédio. Eles vivem numa outra realidade. E eles não têm apoio nenhum, né, da parte governamental que cuida disso, para dar uma assistência, saber como cuidar de uma criança. Quem tem criança com problema, sabe como é difícil cuidar de uma criança com problema. Né? Eles precisam de braços fortes, pernas fortes, para poder caçar, para poder agir, para poder interagir na comunidade deles. Eles não sabem como cuidar de uma criança que não tenha pernas, que não tenha braços. Uma criança com problema de retardamento, eles não sabem como cuidar.
Então é aquela história, eles vivem muito próximo também dos instintos, e a própria, no reino não estou comparando eles com o reino animal, por favor, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, eles têm umas atitudes parecidas em alguns pontos, porque no reino animal, por exemplo, a fêmea, ela mata o filhote com problema. Ela não deixa nem mamar, porque ela sabe que ele não vai ter chance. Ela sabe disso, né? Então, instintivamente, ela faz o trabalho. Então, são algumas atitudes muito semelhantes, instintivas, e que não se pode condenar eles, porque eles realmente não têm condição, eles não têm como cuidar, não tem nenhum apoio, não tem nada, não tem tratamento, não tem nada. Então, não se pode condenar. Então, tirando isso aí, né, essa parte aí que realmente é triste, né, acontecer isso, mas eles têm muita sabedoria também entre eles, respeitam muito a criança. Nessa reportagem que eu vi, a jornalista estava conversando com eles e ela pediu água, ela queria água. Então ela falou pro superior ali deles, o pajé, sei lá quem estava ali, que ela queria água. Aí ele levantou e foi buscar água para ela. Ele não pediu a ninguém, ele levantou e foi buscar. Aí depois ela perguntou, diante tanta criança brincando aqui, por que o senhor não pediu para uma das crianças pegar? Ele falou, não, porque você pediu a mim. E essas crianças estão brincando. Elas estão em tarefa delas. E elas não têm que parar para fazer isso. Eu é que tenho que fazer, foi para mim que você pediu. E ele foi, quer dizer, o respeito à criança, o respeito ao idoso, né? O mais velho da tribo é o mais sábio. Enquanto que na nossa civilização aqui, eles são abandonados, eles são jogados em abrigos, né? Essa casa aqui por muito tempo manteve o abrigo Amor a Jesus, e quando estávamos aqui na diretoria naquela época, a gente fazia aquelas visitas, né? A gente ia lá e via idosos abandonados pela família há muito tempo, a família não ignorava. Tinha uma senhora lá que há 14 anos esperava a visita do filho, e todo dia ela se arrumava para receber o filho, que não aparecia nunca, né? Não queria nem saber se ela existia, se ela estava viva ou não. E ela era uma senhorinha doce, uma gracinha ela, né? E ela sempre contava as histórias, como ela criou, como que ela cuidou daquele filho. Era só ele, só tinha ele. Então, uma coisa muito triste, a gente não sabia nem se o rapaz estava vivo, né? Porque ninguém sabia dele, abandonou a mãe lá e sumiu, né? Então, uma coisa muito triste que a gente vê acontecer. Agora, muitas vezes, nós somos muito responsáveis por isso, né? Porque a criança, ela cresce muito vendo os pais fazerem isso com os avós. E depois elas vão fazer a mesma coisa, né? Quando nós abordamos aqui as idades da vida, falamos sobre isso, e como esse tema daqui a pouco vem, eu não vou abordar nada hoje sobre essa questão, mas a criança, ela vai armazenando o que ela aprende, o que ela vê acontecer dentro da casa. Ela vê os pais, às vezes, gritarem com os avós, responderem mal aos avós. Ela está armazenando, ela está cristalizando aquilo tudo, que depois vai acontecer a mesma coisa. Tem até uma historinha que o pai mandou fazer comprou coisas assim de madeira, copo, não precisava, né? Podia ser plástico, mas mesmo assim ele comprou a parte de madeira, porque o pai deixava cair, quebrava, e aí aconteciam umas coisas assim, e ele separava muitas coisas, né, para o pai, inclusive a mesa, não botava junto, né? Não fazia refeição junto, porque tinha alguns probleminhas o pai. Aí a criança estava pegando uns gravetinhos, uns pedacinhos de pau e guardando. Aí o pai falou, para que você está guardando isso? Para que você está guardando? Joga isso fora. Ele falou, não, isso é para quando você ficar velho, eu vou fazer uma tigelinha de madeira para você comer, igual que o meu avô tem. Né? Pois é. Tá ali, né? Aí que o pai acordou para isso, né? Poxa, tem que é muita coisa que a gente vai provocando e depois reclama. Quando recebe o que ofereceu a alguém e recebe daquele que observou a oferta que ele fez, ele não quer,
né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo com aquilo que a gente faz. A falta de valores morais na família tem levado muitos jovens a buscarem nas sensações desregradas a fuga para os problemas que os afligem. Não é? Os grupos abraçam, porque tem interesse muitas vezes que aquele jovem engrosse aquele grupo ali. Então faz tudo, abraça, né? Dá assistência, dá atenção, para que possa depois conseguir dele aquilo que eles têm como meta, e nem sempre são boas, né? Então a família, quando se ausenta, quando ela não corresponde, ela colabora com isso. Por isso é que falamos na semana passada que nós não podemos transferir responsabilidades de educar os nossos filhos para ninguém. Como eu estava falando, a escola, ela não tem a tarefa de educar, ela tem a tarefa de informar, de instruir e informar, né? Claro que ela vai corrigindo muita coisa, mas a educação, a criança tem que receber em casa. Ela recebe dos pais, ela recebe dos familiares, naquela fase, né, importante em que ela é muito dependente. Hoje, as crianças estão indo muito cedo, né, para a creche, porque os pais trabalham. Então, faz-se um trabalho muito bom nas creches boas, faz-se um trabalho muito bom. Eles não substituem os pais, eles mesmos falam, os pais são muito presentes no dia a dia daquela criança ali também. E existem tarefas que eles deixam para os pais, porque é importante isso. Tem todo um acompanhamento pedagógico para que eles não substituam os pais. E não pode, não deve e não pode. Se o lar falhar nos seus deveres com a criança, muito provavelmente a criança falhará nos seus deveres consigo mesma, com a família, com a sociedade e principalmente com Deus, né? Ela tem um acervo muito grande que ela já traz de outras vidas. E como nós nunca fomos melhores do que somos hoje, nós estamos bem melhor, com certeza, nós já evoluímos bastante. Quer dizer, nós temos que dar realmente toda a assistência, todos os valores, para que eles possam cada vez mais melhorar. Senão eles vão ficar com aquilo que eles trouxeram, né? Aí vai ficar assim, meu natural é esse. Que natural? Natural não, natural tem que ser mudado, tem que ser melhorado, tem que ser evoluído, não pode ficar assim, né? O tempo que passa durante a infância é um repouso para o espírito que, encarnado com o fim de se aperfeiçoar, encontra-se mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados da sua educação. O animal, ele aprende em qualquer idade. O animal, ele pode ser um cão de 8, 10 anos. Ele aprende tudo o que ensinar para ele. Se ele tiver maus hábitos e ele for corretamente orientado, instruído, ele vai adquirir novos hábitos. O animal se recupera com uma facilidade muito grande, porque ele precisa disso para a sobrevivência dele. Mas não acontece muito bem isso com o ser humano, não. É muito difícil mudar hábitos, muito difícil. É difícil mudar hábitos, principalmente depois. No início, ela não tem hábitos adquiridos ainda, ela tem os que ela tinha na outra encarnação. Mas a orientação da família vai fazer que ela mude isso com muita facilidade, porque ela não está ainda com a organização física totalmente desenvolvida para ela ter um raciocínio pleno, lógico, ela não tem isso ainda, a criança, até os 8 anos mais ou menos, ela tem muita dependência ainda da família. Então ela muda hábitos com facilidade. Agora, a adolescente já começa a complicar, fase adulta então nem pensar. A gente sabe disso. Nós estamos nela. Como é difícil mudar hábito. Quando a gente tem um problema de saúde, que a gente vai a um médico, e o médico diz que a gente tem que mudar de hábito, não é fácil, não. Mudar, não. Mudar hábito de 40 anos, de 30 anos, é muito difícil. Então, o ser humano, ele tem uma dificuldade enorme de se adaptar às situações,
Eu, quando falo isso, eu lembro dos meus filhos tentando me ensinar a andar de bicicleta. Era videocassetada, direto. Eu ria tanto que eu falava, gente, desiste. Não tem jeito. Eu tinha que ter aprendido isso quando eu era criança. Agora não tem jeito, não. E eu ria mais do que qualquer outra coisa e perdi as forças. Eu não conseguia de jeito nenhum e continuei sem saber andar. Agora, a gente tira essa coisinha boba aí, né? É um exemplo bobo. Assim são todos os outros. Como a gente tem dificuldade de mudar hábitos. Muita dificuldade. Então, a criança ela tem que receber tudo direitinho para que ela não crie hábitos que depois ela vai ter dificuldade de se libertar deles, né? Em todos os sentidos. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Olha o que eles respondem. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha aí. Eles usam aqui um superlativo aí, grandíssimo, né? Não foi nem grande. Intensificou muito isso aqui, né? E continuam falando, ó, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então não tem como a gente reclamar. Ah, meu filho não aprendeu. Não foi ensinado. Ele não foi orientado, porque na primeira, segunda e terceira infância ele aprende sim. Ele aprende e depois aquilo que ele aprendeu vai servir para que ele compare aos valores que ele já traz, que vão ser despertados nesse período da adolescência. Muitos há, no entanto, olha que observação importante dos espíritos, ó. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Isso é sério, né? Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. É muito sério isso aqui. Preste atenção nessa questão, leiam em casa, ó, 582. A nossa responsabilidade é muito grande. Principalmente hoje, que a vida está assim, bastante complicada, está tudo muito difícil. Os pais, pai e mãe, estão precisando sair de casa para trabalhar. Então, não pensem que estão livres dessas responsabilidades de casa, porque tem que trabalhar, não. Tem que conciliar. Tem que dar um jeito, né? Tem que ajeitar, tem que arrumar horário para fazer o que tem que ser feito. Porque senão depois vai dar problema. É tarefa dos pais, eles continuam dizendo, educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho. Se falharem, serão culpados. Tá? Culpados. Essa palavra é muito pesada. Tanto que eu já deixei de usar essa palavra nas minhas colocações, né? Eu deixei de usar a palavra culpa e substituir por responsabilidade. Porque, na verdade, quando a gente faz alguma coisa a alguém e prejudica essa pessoa de alguma forma, alguma coisa aconteceu que originou a minha atitude, que deu oportunidade para que eu agisse mal, não me tira a culpa, quer dizer, melhor dizendo, a responsabilidade não. Não é porque ela mereceu que a minha atitude foi boa, não foi. Mas ela ajudou, né? Ela fez algo que
despertou a minha inferioridade e fez que eu agisse, né, impensadamente, precipitadamente, de forma errada. Aí eu tenho culpa não, eu tenho responsabilidades sobre a minha atitude. Eu não deveria ter feito, eu tenho parcela de responsabilidade no efeito que aquilo pode ter naquela pessoa. Mas ela também tem a dela. Então a palavra culpa não se encaixa muito bem aí. Culpa é como a gente está sozinho na situação, né? E o outro também tem responsabilidade. Quantas vezes a gente gera tanta raiva numa pessoa, a gente gera tanta ira em alguém, que esse alguém, né, desperta a sua inferioridade e faz uma atrocidade aí. A parcela de responsabilidade é dividida aí, naquele que também provocou, naquele que também gerou o problema, dando ao outro. Inclusive, segundo os espíritos, a gente tem até essa responsabilidade de ter gerado tanta raiva no outro, que o outro despertou a inferioridade dele para cima da gente. Então, nós temos até essa responsabilidade de despertar a ira de alguém, que a gente não deve fazer, né? Uma das piores coisas que a gente faz é despertar inveja, raiva, ira nas outras pessoas. Porque nós vamos sofrer com isso, muito, um sofrimento grande. Porque a gente não precisa de ter essa parte material agindo sobre nós, não. Basta o pensamento. Pensamento é a maior arma que a gente tem. Um pensamento ruim, quando ele encontra reciprocidade na outra pessoa, aquilo ali faz um mal tão grande, pode matar uma pessoa. Pode dar um descontrole tão grande no organismo, na química orgânica da pessoa, e a pessoa ter um piripaque. A prova disso, que a gente pode ter um problema, é como a gente às vezes se sente mal quando a gente tem muita raiva de alguém, encontra com essa pessoa e ela também tem raiva da gente. É uma troca de energia tão ruim, nosso coração dispara, nossa respiração descompensa. Nunca sentiram isso? Ainda que numa escala pequena? Acontece, né? E naquela hora ali, uma pessoa que tenha uma pressão alta, uma pessoa que tenha um problema cardíaco, ela pode ter um piripaque, ela pode morrer. Então é uma arma poderosa isso aí. A gente deve fazer todo o possível para não despertar esses sentimentos ruins nas pessoas, né? Porque a gente não tem nada a ganhar com isso, nada. A gente só tem a perder com um comportamento desse, a gente só tem a perder. Então é a tarefa dos pais educar os seus filhos e não transferir isso nem para avô, nem para avó, nem para a escola, nem para ninguém. Todos vão dar suporte, né? Todos vão auxiliar, todos vão ajudar, mas não, a tarefa é do pai e da mãe. Tem aqui umas palavras lindas de Madre Teresa, que eu, quando li isso, eu adorei. Eu copiei, botei isso lá, bem grande, para eu ler toda hora aquilo ali. Diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Eu achei isso tão lindo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos tempos. Tem tanta coisa verdadeira, tudo aqui é verdadeiro demais. Porque nós temos que compreender que os nossos filhos não são nossos. Eles não são nossos. Nós, no momento dessa encarnação, nós lhes oferecemos os corpos.
mas eles são almas em evolução, em aperfeiçoamento como nós. Então a nossa tarefa é de fazer isso aqui, é de ensinar a voar, é de ensinar a sonhar, é de ensinar a viver. A nossa tarefa é de ensinar a cantar, a pensar, mas nunca exigir que eles façam do jeito que a gente faz. Nós temos essa influência sobre eles nesse período da infância. Depois, a gente tem que mudar a nossa forma de agir. Nós não somos mais aquelas mães e aqueles pais. Nós vamos ser orientadores, não tão educadores mais. Educadores nessa primeira fase. Primeira, segunda, terceira infância, a gente é educador. Ali dos nossos filhos. Depois a gente passa a ser orientador, né? E a gente, durante um grande tempo, a gente é orientador. Depois a gente passa mais a dar aquele suporte, a ser um amigo, né? A dar aquele colo quando precisa, aquela palavra, né? Aquele carinho. São fases que a gente vai vivendo, né? Nós não vamos viajar ao lado deles, né? Tem até um outro texto que depois, quando a gente estiver terminando isso aqui, eu vou trazer, que é muito bonito, que é o trem, é uma viagem, né? Por mais que a gente queira, muitas vezes, quando a gente entra nesse trem aí da vida, o lugar ao lado dos nossos filhos já está ocupado. Porque o nosso lugar ao lado deles já passou. Tem gente, é outra fase da vida, né? Já tem gente ocupando aquele espaço que é devido agora, nesse momento. Então, os nossos filhos não foram criados para ficarem agarrados à nossa vida ali, fazendo o que a gente faz, o que a gente quer. Não é bem assim, né? Nós temos que dar liberdade para que eles possam voar. A natureza nos ensina isso. O que faz uma fêmea de pássaro depois que os passarinhos, os seus filhotinhos, já criaram peninhas e estão com as asas abertas? Ensina a voar. E quando eles não querem, o que elas fazem? Empurram para fora do ninho. Porque o pai está lá voando para dar suporte, socorrer. E socorre. Eu já vi isso na Discovery. O pássaro não conseguia voar. O pai que estava embaixo, ele sustentou o filhote no corpo dele. A coisa mais linda, né? Então, eu sou uma apaixonada pelo reino animal, né? Porque a gente vê coisas lindíssimas, né? Agora, a mãe empurrou para fora do ninho. Vai voar. E eles ficam tão assim loucos no início. Depois eles têm que se virar, porque eles estão lá. Eles vão bater asa e vai voar. Aquelezinho não estava conseguindo. E o pássaro percebeu e ficou embaixo dele. Ele estava todo descontrolado e ele pousou em cima do pai. Coisa mais fofa. Então a gente tem que fazer isso. A nossa casa, a casa dos pais, ela tem que ser igual ao ninho. Não pode ter porta, nem janela, não tem nada. Ela tem que estar sempre aberta para os nossos filhotes voltarem quando eles quiserem. Mas a gente não pode segurá-los no ninho. Eles têm que voar. Agora, eles têm que voar com segurança, né? Quando a fêmea joga o filhote para fora do ninho, ela já sabe que ele pode voar, porque ele dá pulinhos por dentro do ninho. Ele dá uns voozinhos no ninho. Ela sabe que ele pode voar. E o pai e a mãe também sabem quando seus filhos podem criar a sua vida e desenvolver sua história, né? Agora, cabe aos pais, desde cedo, ensinar isso. É fazer o que Maria Teresa falou: ensina a voar, ensina a cantar, ensina, né? Ensina e deixa voar. Deixa que eles construam a história deles, a família deles, como nós fizemos. E como às vezes a gente vê filhos atormentados, porque os pais não dão sossego. Os pais são cobradores o tempo todo ali. O jovem não respira,
né? E nem depois de casada. Aí tem aquela coisa, a nora não se dá com a sogra, mas não pode muitas vezes, porque a sogra não sai de lá perturbando a vida deles, não é? Ah, é meu filhinho, é meu... que filhinho? Não tem mais filhinho. Filhinho passou. O filhinho passou. Não, agora não é mais assim, não é? Aí depois reclama que não tem a presença, não pode ter, porque é só cobrança, Agora vem aí, ó, uma época de cobrança, Natal. Ai daquele que mora longe, que não vem ver os pais no Natal. É um horror. Mas por quê, gente? Porque é todo dia. Quem ama, cuida todos os dias. Não é só em época de Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Muitas vezes não podem, é um clima horrível, obriga a pessoa, né? Então nós somos responsáveis por todas essas coisas que a gente vai fazendo e depois a gente sofre porque a gente quer. Desde pequena, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Não são anjinhos. Anjinhos coisíssima nenhuma. Não tem nada de anjinho. Às vezes é o oposto, né? Não tem nada de anjinho. A estudá-las, tá lá. Ó, não sou eu que falo, são os espíritos, hein? Eu não falo nada aqui, eu só transmito. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Nada de achar bonitinho certas coisas, engraçadinho, certos palavrões. Não tem nada de bonitinho nisso. Não tem nada de bonitinho a criança ficar batendo na cara dos pais. O que é isso? Tem criança que faz isso. Ah, meu filho, que coisa horrorosa, que é isso? Pode não. Não pode deixar essas coisas, né? Não tem nada de engraçado nisso. E eles vão nos experimentando. E vão fazendo. E depois não para, não. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho e devem ser combatidos antes que lancem raízes profundas. Pois é. Desde cedo eles podem apresentar isso. E a gente tem que cuidar disso, né? O meu filho mais novo, uma vez ele falou assim para mim: você foi muito severa com a gente. Agora, com a Bela, tudo ela pode. Aí eu falei: você está se comparando à cachorra? Ué, ela pode tudo e você não fala nada? Com a gente você brigava, com ela você não briga. Eu falei: é que ela é um cachorro. Ela não tem o seu raciocínio. Ela é um cachorro. Eu não deixo ela fazer. Ah, deixa ela fazer sim, você deixa. Aí depois eu vi que eu deixava mesmo. Criei um monstrinho dentro de casa que depois eu me vi doida. Eu ainda falei: sabe que você tem razão? Ainda bem que eu não fiz isso com vocês, né? Porque vocês deram certo, né? Ela tá um monstrinho dentro da casa. Eu falava ao telefone, sabe como? Com uma bolsa cheia de coisa dentro, de lata, de não sei o quê, porque ela comia meus dedos, minha perna. Aí eu tinha que ficar jogando as coisas para ela poder sair dali para eu falar: meu filho, aqui, quando você estiver longe desse monstrinho, você vem falar comigo, desliga, porque eu não aguento isso. Aí, claro, tomei providência. Por isso que a gente fala: cachorro aprende em qualquer idade. Eu falei: ainda bem que vocês não eram assim, porque senão não ia aprender. Ela aprendeu. É uma dama hoje, uma princesa, né? Só fazer assim que a bichinha vai. Nunca levou um tapa. Deus que me livre de bater num bicho, né? Mas olha, aprendeu tudo. Mas eu fiz isso. Então, a criança é como filhotinho mesmo. Não deixa, não. Que depois não conserta mais, não. Está provado cientificamente. Por isso que eles aprendem, o cachorro, principalmente, que é com quem eu mais lido, aprende em qualquer idade. Sabe por quê? Eles têm uma inteligência equivalente a uma criança de 3 anos. Isso está provado, já foi estudado. A inteligência do cão é de uma criança de 3 anos. Então, a criança de 3 anos aprende tudo. 4, 5, 6, muda hábitos. Aí, por isso que o animal, ele aprende em qualquer época, porque ele permanece naquela idade de 3 anos. Ele pode ter 15, é uma criança de 3 anos. Então, ele aprende.
Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente está oferecendo aos nossos filhos dentro de casa. O encantador de cães deu uma entrevista dizendo que ele estava sendo processado, esse programa que passa no Animal Planet, né? Que ele estava sendo processado pelo Sindicato dos Psicólogos, porque muitos pais estavam procurando por ele, para ele ensinar os pais a cuidar dos filhos. Porque eles começaram a perceber, só que eles precisavam de mais orientação, que eles tinham cães e eles começaram a aplicar a psicologia canina do César Millan nos cães. Eles aprenderam, eles ficaram uns príncipes e umas princesas. E as crianças pareciam uns monstrinhos. Aí eles começaram a fazer igual, a mesma coisa com as crianças. Olha, viraram disciplinadíssimos. Aí eles procuraram o encantador de cães para que ele pudesse fazer palestra nas escolas. Aí, ele foi processado pelos psicólogos. Que negócio é esse? Que cachorro? Criança não é cachorro? Não é não, claro que não é. Mas é instintiva. E é muito inteligente. É humana. Ela tem raciocínio sem limite. Não dá limite para ela não, para ver o que vai criar. Para ver o que vai criar dentro de casa. Monstrinhos mesmo. Aí depois reclama, né? Então os limites são realmente importantes. A violência, tanto material quanto moral, desperta as suas reações inferiores, acordando a fera do passado, naquela criaturinha vestida de inocente ali. Ela só está vestida de inocente, ela não é inocente. A causa do comportamento violento e rebelde de certos jovens ou crianças pode estar na falta de estrutura do lar, onde a violência parte muitas vezes dos próprios cônjuges. Criança que vê o pai agredindo a mãe, como ver? Né? Eu falo isso de experiência porque eu vivi isso 35 anos. Né? A mãe chegar para conversar com a gente com a cara toda roxa. Agora tem a Maria da Penha, mas naquela época não tinha não. E ainda assim, elas não denunciam, com medo, né? Elas não denunciam. Eu vi a mãe chegar lá na escola com o braço quebrado, olho roxo, sabe? Cabeça costurada, tudo agredida pelos pais. Aí quando eu via aquilo, eu ia dar queixa do filho para ela? Não ia não. Era um balde de água fria, eu não sabia nem o que dizer. Aí a gente pergunta, eu caí da escada. Eu levei um tombo na rua. Aí depois o filho, não foi meu pai que bateu nela, eu vi. Então, é isso. Quer dizer, o lar é a salvação ou a desgraça daquela criança que ele está educando, né? Espíritos rebeldes e agressivos, dados à violência ou à crueldade, precisam ser tratados através de um regime disciplinar sem exageradas severidades mais firmes. Na criança, a gente já detecta muito isso, principalmente no trato com os animais. Tem criança que tortura animal, gosta disso, tortura. É uma coisa terrível. Né? Tem criança que maltrata, que até mata o animal da casa. Olha só, isso não é bom sinal. Isso não é um comportamento que deva passar, né? Assim, porque isso tem alguma coisa errada aí. Não pode acontecer uma coisa dessa, por menor que seja, né, o quadro, a coisa, tem que ter atenção. Os pais não podem fechar os olhos. É por isso que tem que ter constantemente alguém observando, alguém agindo ali. Não pode deixar por conta, que vai ter problema. Aqui tem uma listagem muito importante para a gente que cuida, né, das crianças, que a gente tem que observar. Não basta ficar dizendo para a criança que ama. Esse verbo já se banalizou. Isso já está banal, tá? Todo mundo fala, né? Eu te amo, mas cadê a atitude para provar? É como está lá no Evangelho. A fé sem obra é morta.
palavras sem atitude, também, né? Não basta dizer que ama, é necessário mostrar através dos cuidados dispensados a ela. E aquele pai que fica dizendo sim, a criança sabe muito bem que não é sim que ele tem que dizer. Ela sabe. Quando ele diz, ela gosta, mas ela sabe que não é sim que ele tinha que falar. Ela sabe disso. A criança quer limite. A criança que não tem limite, que tudo pode, ela não se sente amada, não. Porque ela sabe o risco que ela corre. Ela sabe que está errado aquele sim que o pai está falando. Aí ela fica pensando, por que ele falou isso? Por que ele deixou? Será que ele não liga para mim, não se importa comigo? Ela não é boba não, gente. A criança não é boba não. Bobos somos nós achar que elas são bobas. Elas sabem muito, elas são muito mais sábias do que a gente possa imaginar. Seja qual for o tempo que pais e filhos passem juntos, há sempre coisas novas e cruciais que eles desconhecem sobre os seus filhos, né? Uns sobre os outros. Aqui tem uma listinha que vale a pena a gente pensar a respeito. Quem é o melhor amigo do seu filho? Né? Os pais, hoje em dia, com a parte toda, né, de computador e rede social, isso tudo, ficam ali preocupados com essas coisas, mas preocupação não vai resolver o problema. Se eles ficam o dia inteiro numa rede social, conversando sei lá o que com não sei quem, é de responsabilidade dos pais isso, que tem que ter um controle, né? Não pode deixar à vontade assim. Então, quem é o melhor amigo do seu filho? Vamos ver se a gente, né? Quem já criou seus filhos, quem ainda tem responsabilidade aí com algumas crianças. Vamos ver se a gente saberia responder tudo isso que está aqui. Quem é o melhor amigo de seu filho? Que cor ele gostaria para o seu quarto? Quem é o maior herói para ele? Que é que o embaraça mais? Né? O que o coloca mais constrangido, né? Qual é o seu maior medo? Seu maior receio? Na ginástica, agora não é mais ginástica, né? Na academia, seu filho prefere jogar, fazer exercícios ou correr? Qual é seu gênero de música preferido? Essa daqui, alguém pode estar aí. Ah, essa eu sei responder, porque meus ouvidos ouvem. Estou surdo de tanto barulho. Será que é aquela mesmo que ele mais gosta de ouvir? Ou ele bota aquilo lá para chamar atenção? Ou ele bota aquilo lá para perturbar, para ver se o pai acorda porque ele está precisando do pai e o pai não se liga? Ele bota para perturbar, será? Então, nem sempre ele gosta daquilo não. Isso também é por experiência que eu tive com adolescente. Ele falava, eu tenho horror daquelas músicas, mas eu boto lá para perturbar meu pai. E ele pensa que eu gosto daquilo. Olha só, né? Qual a pessoa, sem ser da família, que mais influencia a vida de seu filho? Essas respostas aqui, elas são muito importantes, porque essas pessoas têm influência na formação do caráter do filho, né? Quais os assuntos preferidos e os de que ele não gosta na escola? De que proeza se orgulha mais seu filho? Qual a principal queixa dele sobre sua família? Qual o seu programa de televisão favorito? Aqui agora nem é tanto, mais que eles nem quase veem televisão, né? Poderia ser, qual é o jogo de videogame favorito do seu filho? É aquele que arranca a cabeça, que corta os braços, voa sangue? De que esporte ele gosta mais? Se quiser comprar algo para o seu filho, quem escolheria ele em primeiro lugar? Qual o professor preferido dele? Importantíssimo isso. Professor, gente, tem uma influência muito grande na formação do caráter, muito grande. E se ele não for bom, porque o que tem é problema em escola,
né? Pois é, vai ver aquele que é o preferido dele, é aquele que está quase para ser exonerado, cara. Que faz realmente seu filho se zangar? Sente-se amado pelas outras crianças? Que quer ele ser quando crescer? Qual foi o maior desapontamento em sua vida? Seu filho sente-se demasiado baixo ou alto para sua idade? De que é que seu filho gosta mais em você? Que escolheria ele para umas férias? Camping, visita a uma grande cidade, uma viagem de barco? O que ele escolheria? De que gosta menos seu filho? Arrumar brinquedos, buscar copos d'água, fazer compras para casa? Que livro não didático seu filho leu mais recentemente? Qual é a reunião de família preferida dele? Que pratos prefere e de que menos gosta? Que apelido tem na escola? Quando prefere fazer os deveres de casa? Logo a seguir à escola ou depois do jantar ou então pela manhã? Qual animal de estimação gostaria ele de ter? Qual a coisa de seu filho que ele mais estima? São 30 itens, né? Isso aqui. Olha só, isso aqui é conhecer o filho. Quem responde isso aqui direitinho conhece o filho, dá atenção, cuida dele. Esses jovens lá nos Estados Unidos, né, que de vez em quando aparece, mata um monte de amigo e sai num shopping metralhando todo mundo, né? Depois que vai apurar, vai fazer uma pesquisa sobre a vida, quase sempre o melhor professor era um subversivo, o amigo era parecidíssimo, tinha essas ideias assim. Os jogos que mais ele gostava de jogar no computador é aquele que arranca a cabeça e braço, que atira em todo mundo, né? Então, o que ele queria ser quando crescer? Um outro falou que ele botava lá no caderno que ele queria ser terrorista. Então, os pais precisam saber as preferências dos filhos, para poder ir cortando muita coisa, substituindo por outras coisas. Ter mais cuidado, porque deixa para lá. Agora, então, com esse problema de rede social aí, tá uma coisa, eles ficam o dia inteiro ali, né, conversando com sei lá quem. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Educação é o que é capaz de resolver todos os problemas que a gente está passando aí no mundo. Eu já contei isso e conto de novo, para encerrar a nossa tarde, depois a gente continua. Licurgo foi um grande orador, né? Um grande orador da Grécia. E todas as vezes que ele era convidado a fazer uma explanação, uma conferência, ele lotava as arenas, aquilo era sempre cheio, lotado. Então pediram a ele para fazer uma abordagem, uma palestra sobre educação. Ele então aceitou com a condição de um prazo que ele desse. Ele deu um prazo de 3 meses. Ele pediu um prazo de 3 meses. Ninguém entendeu o que ele queria, né? Porque ele era aquele que ele chegava e ele fazia discurso sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa, qualquer momento, né? Não precisava preparar nada, mas ele pediu 3 meses. No dia, lotaram, que ele pediu que fosse numa arena, né? Onde tinha muito aqueles espetáculos, né? Ele chegou junto com 2 cães e 2 lebres. Aí ele começou assim, soltou a primeira lebre, uma lebre, soltou um cão. O cão estraçalhou a lebre, acabou com ela. Foi um horror, um espetáculo de horror. Tiraram aquilo tudo, ele soltou a outra lebre e o outro cão. Brincaram como irmãozinhos, correndo, brincando, passando um por cima do outro, mordendo de brincadeirinha. Ele só disse, isto é a educação, né?
Não precisava mais nada. Ele só disse: os cães são da mesma ninhada, nasceram dos mesmos pais, claro, da mesma ninhada, só que um foi educado e o outro não. Né? Não precisou nem educar para o bicho matar a lebre, não. Para ser como muita gente faz, adestrando o cão para matar. Né? Não precisou fazer isso. Um deles foi educado e junto com a lebre, educadinho, bonitinho, tudo direitinho. O outro não foi educado. No entanto, não podia nem chegar perto da lebre. E o que era educado chegava. Ela estava no viveiro, ele chegava, não fazia nada. Então, não precisava mais nada, isso é educação. Quer dizer, a única coisa que realmente vale a pena, que a gente pode fazer para resolver nosso problema de sociedade, da marginalidade, do tráfico, de tudo, é educar. Educação é a palavra-chave. E essa educação, ela começa dentro da nossa casa, com os nossos exemplos, com a nossa didática dentro de casa. Esquecer daquela frase: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso é a pior coisa que um pai pode falar para um filho. Isso é triste, né? Mas acontece, e não acontece pouco. Não acontece pouco. Acontece com muita frequência isso aí. Semana que vem, nós damos continuidade a isso, encerrando esse assunto com uma frase de Vitor Hugo: se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando, apagando, né, por falta de luz. Né? Então vamos pensar a respeito, e a nossa conversa sobre isso ainda continua na semana que vem. Não, porque semana que vem, com certeza, eu vou estar lá, né, cheirando percocinho de bebê, né? Mas na outra, se Deus quiser, estarei aqui para a gente continuar com esse assunto tão importante. Muita paz para todos.